Agora eu vou falar mais uma vez dessa forte onda de calor que está atingindo o Brasil, apesar de estarmos no inverno. É uma massa forte de ar seco se instalou aqui no país, causando uma grande onda de calor em todo o país. Apesar de altas temperaturas já registradas até o momento, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para a piora da situação a partir dessa sexta-feira, com áreas do centro-oeste e norte e o interior de São Paulo ultrapassando os 40 graus. Para explicar a relação entre as mudanças climáticas e as ondas de calor que estão afetando o Brasil nessa semana, nós vamos conversar agora com o coordenador-geral de operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Giovanni Dolif. Giovanni, boa tarde, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente no Grande Debate. Queria começar já com pelo menos eu acho que parece um senso comum, né? O brasileiro sabe até lidar com o calor, o calorão, né? A gente tem uma certa preparação e experiência de país tropical. Mas a gente não aprendeu a lidar com os desastres naturais. E aí a gente acompanha recentemente desastre no sul do país, mas isso é muito frequente também no Rio de Janeiro, no Nordeste. Quão intensos serão esses fenômenos climáticos e qual deve ser a nossa preocupação maior agora? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui no Grande Debate. Olha, os desastres, eles são causados pelos extremos, né? Só nesse ano, a gente consegue citar 2 grandes desastres que sensibilizaram, né, comoveram todo o país, que foi esse recente, agora no início de setembro, lá no Rio Grande do Sul, onde tivemos cerca de 60 perdas de vida e muito estrago, né? Cidades inteiras que não têm nem mais como funcionar, né? Precisam ser reconstruídas. E no início do ano, ali no Carnaval, a gente teve em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, também com dezenas de perdas de vida e grande comoção. Os extremos, eles são compatíveis com o clima, sempre aconteceram, mas quando a gente observa um planeta em aquecimento, temperaturas da atmosfera e do oceano mais elevadas, os estudos mostram que essa condição mais quente, ela está propensa a produzir mais extremos. Extremos com maior frequência e com maior amplitude. Seja extremos de excesso de chuva, como extremos de falta de chuva, seca. Porque esse calorão que a gente está vendo, ele está relacionado também à falta de chuva, que deve causar problemas no centro-norte do país. É tão difícil explicar e às vezes esse tema ficou até politizado, eu diria, Giovanni, as mudanças climáticas a muitas pessoas. E aí eu queria que você nos trouxesse assim, um pouquinho, jogasse um pouquinho de luz nesse tema, até para falar para o nosso telespectador quais são os indícios que estão mostrando, sim, que nós estamos vivendo mudanças climáticas intensas e a gente tem que agilizar agora, acelerar as medidas para se preparar para isso. Olha, o último mês de julho teve uma anomalia no planeta de 1,5 grau de temperatura acima da média. Foi o julho mais quente desde que se mede em 1980. Então, desde o período pré-industrial, tivemos o mês mais quente. 1,5 grau é a meta do Acordo de Paris até 2030, né? É claro que um mês apenas não caracteriza um clima, a gente precisa de média de 20 a 30 anos. Tá, essa é uma evidência. Mas o planeta, ao longo da sua história, já teve momentos em que ele esteve bem quente. O que tem de diferente agora? É a velocidade com que esse aquecimento está acontecendo, é o ritmo dele. Então, processos astronômicos, né, de posição e mudanças da elipsidade da órbita da Terra em relação ao Sol, que são ciclos de Milankovitch, né? Esses motivos astronômicos, eles explicam alterações na temperatura ao longo de milênios, e não ao longo de um século, como a gente tem visto. Então, não encontram-se explicações físicas para justificar um aquecimento tão rápido em tão pouco tempo, que não seja o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E a gente sabe que um grande emissor no planeta desses gases é o homem. Muito bem, a gente está vivendo um inverno extremamente quente e eu te pergunto, as estações do ano vão ficar misturadas? Luciano, é verdade, a gente tem percebido isso, né? Mas tem uma sazonalidade que é típica, viu? Em São Paulo, por exemplo, o mês de setembro,
ele tem um recorde de 37,1 graus, tá? É a temperatura mais alta em São Paulo para o mês de setembro. O recorde absoluto na cidade de São Paulo, considerando o ano inteiro, é de 37,8, só alguns décimos a mais, e aconteceu no mês de outubro. Então, isso mostra para a gente que o período setembro-outubro, que é final do inverno, começo da primavera, é um período onde a gente observa picos de temperatura. Isso é típico, não só em São Paulo, mas em boa parte do Sudeste, do Centro-Oeste, até interior do Nordeste e Sul da região Norte. Por que isso acontece? Porque no final desse período de inverno é também o final do período seco. E no final do inverno, começo da primavera, o sol já começa a ficar bem mais forte. Sem a cobertura de nuvens, sem umidade, sem a chuva para evaporar e resfriar, toda essa energia que vai chegando cada vez em maior volume do sol é convertida em temperatura. É por isso que imediatamente antes do início da estação chuvosa é quando a gente tem os picos de temperatura. Tanto que a gente tem vários recordes de temperatura que aconteceram em 2020, que foi um ano em que a estação chuvosa atrasou. Então, setembro, outubro, começo de novembro, a gente teve picos de temperatura. A temperatura mais alta do Brasil registrada foi justamente em novembro de 2020, em Nova Maringá, do Mato Grosso, com 44,8 graus. Muito bem, nós conversamos então com o coordenador-geral de operações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Giovanni Dollif. Muito obrigada, Giovanni. Obrigado, boa tarde.